Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo falando desse livro fantástico no roteiro de Jesus que nos traz passagens do Mestre que muitas vezes não conhecemos e que certamente nos enriquecem. Esse livro é uma coletânea de mensagens do Espírito Humberto de Campos pela psicografia do amado Chico e organizado pelo jornalista Gerson Simões Monteiro, aproveitando esse momento tão significativo em nossas vidas para fazermos uma leitura, um estudo, uma reflexão sobre esse livro que tem nos trazido momentos tão interessantes. E se você tem acompanhado os estudos desse programa nosso, faz uma gentileza, compartilha os vídeos, envia para alguém que de repente gostaria de ver, de ouvir, se está fazendo diferença para você, se está enriquecendo o seu coração. Permita que outros corações também possam aproveitar desses momentos maravilhosos junto a Jesus. Então eu convido você para fazer parte desse roteiro, compartilhando as mensagens. Se você ativar o sininho, você vai receber em primeira mão todas as vezes que o vídeo estiver no ar. E isso faz parte dessa corrente do bem, não somente pelo canal que nós estamos utilizando, mas existem muitos companheiros nossos que também estão nesse momento fazendo divulgação de coisas boas e interessantes. Então vamos aproveitar essa situação para levarmos adiante os projetos de Jesus, que possamos nós sermos semeadores de coisas novas, de coisas boas, de coisas positivas. E pensando em Jesus, vamos agradecer a Ele por essa oportunidade enriquecedora que podemos nos reunir virtualmente, sabermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e que Ele possa habitar a nossa mente, o nosso coração, apaziguando as nossas emoções e nos permitindo o equilíbrio tão necessário, e que Ele esteja sempre entre nós. Hoje nós vamos falar da lição 7, que se chama Candidato Impedido. É muito comum, à época de Jesus, sabermos de pessoas que gostariam muito de participar da Boa Nova, do reino de Deus prometido pelo Messias. Muitas pessoas procuravam por Jesus. Muitas criaturas queriam estar ao seu lado. Quem de nós não gostaria de sentir a sua presença amiga, de ver com os nossos próprios olhos todas as curas, ouvir as suas palavras tão meigas e tão profundas, sentir o perfume desse ser incomparável que é o Mestre, estar com Ele às margens das águas de Genezaré, assimilar os seus ensinamentos, nos sentir amparados, socorridos. Assim todas as pessoas gostariam de estar com Ele. E quando Ele iniciou os serviços do Reino Celeste em torno daquelas águas, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro dos aflitos, comentando as disposições de receber companheiros e aprendizes, todos poderiam fazer parte, todos poderiam trabalhar em prol do reino de Deus, da Boa Nova. Muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo ser um dos seus discípulos, um dos seus seguidores.
Seria tão agradável estar junto dele, como comentamos, esse ser divino, as suas palavras, a sua consolação, as suas mãos que tocavam e curavam. Nos falava da bem-aventurança, do bom ânimo, da alegria, das coisas boas. Todos nós gostaríamos de estar com ele. E assim muitas pessoas à sua época o procuraram, também para fazer parte dessa sociedade que falava do reino de Deus. Muito era o grande número também de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Essas pessoas acreditavam que estava nascendo uma nova política, uma nova ordem, que haveria um novo governo, que tudo se modificaria. E eles desejariam estar ao seu lado, porque quanto mais perto, quanto mais trabalhando em prol de tudo isso, quando essas situações políticas acontecessem, aqueles que estivessem mais próximos certamente ganhariam posições importantes, seriam bem remunerados. Muitas mães o procuravam para que pudesse os seus filhos estar mais perto ainda de Jesus, na possibilidade de adquirir cargos importantes, de ser prediletos ao lado do Mestre. Para todos, Jesus apresentava uma bondade infinita, compreendendo aqueles corações ainda tão ignorantes, tão infantis, presos à materialidade, presos aos cargos, aos títulos, à remuneração. Ele conseguia compreender, assim como nos compreende. Mostrava para cada um deles um sorriso meigo, de bondade, e distribuía gestos de conforto, de consolação. Mas nem todos compreendiam o que Jesus queria dizer, o que Jesus havia trazido. Ainda hoje, há mais de 2000 anos, temos dificuldade de compreender o que Jesus nos deixou, os seus relatos e todos os seus ensinamentos. Muitas vezes pensamos que o nosso Pai Celestial é vingativo, que vai fazer justiça por nós quando nos sentimos ofendidos, injustiçados pelo nosso irmão, esquecendo que Jesus nos disse que o Pai é bom, que o Pai é misericordioso, que ama todos os seus filhos e que a cada um de nós é dado conforme o nosso merecimento, conforme a nossa condição de aprendizado e de evolução. E assim, diante de tantas pessoas que o buscavam, numa manhã chegou até ele um senhor muito bem vestido, desceu da sua liteira, que era o carro da época, muito bem adornado, um perfeito cavalheiro nobre. Mas ele queria algo de Jesus. Ele desceu rápido e falou rápido com o mestre, porque ele trazia consigo o desejo sincero e ardente de fazer parte daquela nova sociedade. Ele queria ser um dos seus discípulos. Ele ouviu comentários a respeito do reino de Deus e ele desejava se candidatar para fazer parte de uma nova era, de um mundo novo em que eles acreditavam que tudo se resolveria simplesmente pela vontade daquele homem. Nós também assim pensamos, mas vamos com o tempo aprendendo que a melhoria começa a partir de nós, das nossas mudanças dos nossos conceitos,
dos nossos hábitos, mudanças na maneira de falar, na maneira de agir conosco e com o outro e com o lugar onde nós vivemos. Esse Senhor que chegou até Jesus disse que ficaria muito honrado em acompanhar o Mestre ao longo de todas as suas pregações. Ele queria estar com ele em todos os lugares, onde quer que Jesus estivesse. O Mestre olhou aquele homem tão bem vestido, tão bem apanhado, sabendo que ele fazia parte de uma sociedade um pouco mais rica, em condições financeiras melhores da época. Olhando, perguntou: é verdade, meu irmão, que tu queres me seguir, que deseja estar comigo? Jesus nos pergunta isso todos os dias, todos os momentos. Quer estar comigo? Quer me seguir? E assim como este homem, nós respondemos perfeitamente, sim, queremos, é o que mais desejamos. E o Mestre, sabedor dos corações, e vendo na sua disposição uma sincera vontade de participar desse novo momento, ele também vê em nossos corações esse desejo de participar de um novo momento, do mundo novo que certamente chegará. E assim, ele coloca para esse jovem, para esse senhor, o trabalho a ser feito, como coloca para nós o trabalho a ser feito para mudarmos as nossas convicções, as nossas atitudes e nos prepararmos para um mundo novo. Jesus diz a esse homem: temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Pode ir lá socorrê-los? Quem está próximo de nós que precisa de socorro? Que Jesus certamente tem nos dito no nosso íntimo: existe aquela pessoa que está sofrendo, você pode ir lá socorrê-lo? E aquele homem responde: eu poderia ir, mas a minha posição me impede. Sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes, guardo esse título com veneração. A um pajem da minha estirpe não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me, a crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. O meu título não permite que eu vá socorrer esses homens loucos. Se alguém me ver nessa circunstância, certamente poderão achar ruim, vão desacreditar de mim e eu poderia até perder o meu título. Eu não posso, Jesus, socorrer aquele que me pede, porque o meu título me impede. As pessoas poderão ver e interpretar mal. Eu não posso, nesse instante, arriscar tudo o que já consegui materialmente. Não poderei atender o seu pedido, Jesus. É isso que nós dizemos. Jesus não se irritou com esse homem, assim como não se irrita com cada um de nós. E vendo que ele ainda se dispunha a participar desse trabalho novo que chegava, Jesus ainda propôs um novo trabalho
propôs para ele um novo empreendimento. 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Quem sabe? Dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante? São meninas necessitadas de proteção sadia. Afinal de contas, ele conhecia tantas pessoas importantes, de cargos. A um pedido dele, ele poderia encaminhar aquelas duas órfãs para que elas pudessem ter uma vida melhor, uma vida digna, alcançar um amparo. Jesus assim também nos pede. Há irmãos desamparados no caminho, na orfandade, ou sofrendo o desamparo da sociedade. Ele nos pede, podemos utilizar das nossas amizades, de alguém que conhecemos, pedir ajuda por esses irmãos, fazer alguma coisa por eles? Mas aquele homem, assim como nós, respondeu: "Oh, não posso. Sou explicador de textos de Ezequiel e dos trenos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova minha cultura sagrada. Ao intérprete do testamento da minha condição, não quadraria a oferta de crianças desprezadas, como vemos. Eu não posso pedir para as pessoas, pelos meus irmãos desamparados, o que elas vão pensar de mim. Eu que muitas vezes repudio tais situações, me aproveito da inteligência, da oportunidade que tive de adquirir cultura. Como posso buscar pessoas na sociedade importantes e influentes para socorrer alguém que nem conhecemos? Não, não posso, Jesus." Ainda assim, Jesus não se altera e oferece a ele uma nova oportunidade. Quantas oportunidades Jesus nos oferece! Se observarmos durante o dia, muitas. Ele diz: um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Felipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Não é possível curar esse paralítico, embora ele tenha vindo de um lugar muito distante. Mas ele está cansado, aflito. Felipe permanece ausente em missão de socorro a outros irmãos. Se lhe desse 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. Há alguém na cama, há um sofredor, há um enfermo no hospital, há alguém precisando de ajuda. Você pode oferecer a ele o amparo, o socorro, os teus serviços, as tuas mãos, as tuas preces. E esse homem, assim como nós, responde: é impraticável. Sou fiscal das disposições do Levítico e nessa função provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no vale dos imundos. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. Porque naquela situação dos judeus existiam muitas condições para ajudar alguém. Se aquela pessoa, mesmo sofrendo, houvesse ingerido carnes consideradas impuras, eles nem poderiam tocar nele, porque assim acreditavam ficar impuros também. E nós, muitas vezes pensamos a respeito disso.
Se eu for socorrer esse ou aquele, posso também ficar impuro. Se este ou aquele está nas ruas, o que vão pensar de mim? Se este ou aquele estiver doente, maltrapilho, com vícios, eu posso me contaminar. As pessoas poderão dizer que eu também estou em situações semelhantes. O que vão pensar de mim? Mas Jesus esboçou um sorriso, olhou para aquele homem e olha para nós e agradece, mesmo assim, a disposição em trabalhar para o novo reino, a boa nova. E pergunta para ele, pergunta para nós: o que pretendes? O que você quer? O que eu quero? Como é que eu vou me melhorar? Como é que eu vou alcançar esta boa nova, esse mundo novo, o reino de Deus? Se eu não quero abrir mão dos meus títulos, do meu conforto, da situação em que me encontro, para socorrer aquele que está em situação muito delicada. Todas as vezes que sou convidado a auxiliar alguém, eu penso 2, 3, várias vezes para encontrar uma maneira de não socorrer, uma desculpa qualquer, porque aquele se encontra assim porque deseja, porque fez por merecer, ou que alguém certamente irá lá ajudar e eu não preciso fazer mais nada. É assim que pensamos, como este homem. Mas ele responde para Jesus, que pretende garantir futura representação no reino que se aproxima. Nós também dizemos todos os dias: Jesus, queremos estar no reino de Deus, queremos alcançar a felicidade, queremos ter paz, queremos ter equilíbrio. É assim todas as vezes que fazemos essas reflexões. Jesus olha para esse homem com um olhar translúcido e diz para ele: meu irmão, erraste o caminho. Naturalmente, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Muitas vezes, depois de inúmeras situações que são colocadas em nosso caminho, para desenvolvermos em nós a piedade, a caridade, o amor ao próximo, o socorro, o amparo. Todas as vezes que recusamos, Jesus diz para nós: talvez o seu caminho não seja aqui porque não quer realizar o trabalho que te peço. Mas aquele homem, assim como nós, ainda diz: mas eu reitero a solicitação, eu peço de novo. Quero colocar-me dentro dessa nova ordem. Jesus, embora eu não tenha aceito nenhum dos seus trabalhos, embora eu não tenha socorrido ninguém, não tenha feito nada pelo meu irmão, ter virado as costas todas as vezes que tive a oportunidade de ajudar, ainda assim, Jesus, eu quero pertencer aos teus servos. Quero também ser o seu discípulo. É assim que nos comportamos, como crianças birrentas, que só queremos fazer aquilo que temos vontade, sem abrir mão do conforto, do título, do cargo,
do status, do dinheiro. E apesar desse desejo que o homem demonstrava, o mestre finalizou para ele: prossegue em teu caminho e não temes, uma vez que não quer participar de todos os empreendimentos. É necessário que percorramos um caminho e muitas vezes esse caminho nos traz muita dor, muita desilusão. Somente lá na frente, quando estamos muito feridos, é que vamos compreender a real necessidade do que é necessário fazer. Realmente reclamamos companheiros para o ministério, Jesus disse. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição, e o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio em nome do nosso Pai. Corações livres dos apegos à materialidade, aos títulos, ao status. Corações nobres, que estão prontos ao auxílio em qualquer momento, em qualquer circunstância, mesmo quando esse auxílio não é somente o material, mas principalmente quando doamos de nós, quando somos mais pacientes, quando somos mais tolerantes, quando aceitamos o nosso irmão da forma como ele é, como sabemos que apesar de todas as dificuldades, nós estamos todos caminhando. Alguns estão um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás. Mas é um caminho a ser percorrido. É esse o coração desembaraçado que Jesus precisa. Aquele homem, explicador dos textos e tão cheio de títulos, deu uma gargalhada, olhou para o Messias e evidenciando inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado com um louco, e partiu sem compreender. Como nós achamos, quando vemos irmãos trabalhando em prol do outro, rimos deles, achamos que aquilo tudo é inútil. Como pode fazer isso por esta pessoa? Ela não muda, ela quer ficar nesse lugar e você insiste. Você é um louco, você é um tolo. Você poderia estar em outra circunstância, ganhando dinheiro, tendo mais status, aproveitando mais a sua vida, participando dos eventos sociais, das festas, e você perde o seu tempo aí socorrendo essas criaturas inferiores. É assim que muitas vezes nos comportamos. Mas somente os corações desembaraçados poderão fazer parte dos servos de Jesus, ser os seus discípulos. Por isso, essa história merece essa reflexão e a nossa observação de quantas vezes Jesus nos convida para participarmos desse trabalho grandioso, na espera desse mundo novo que certamente chegará. O que nós podemos fazer? Qual é a nossa contribuição? Em que momento da vida, em que estágio estamos? Já podemos nos considerar os seus discípulos? Ou estamos agindo como este homem que o procurou? É uma reflexão profunda, individual, que somente o nosso íntimo poderá responder. Finalizando essa mensagem
que Humberto de Campos deixou para nós, nós queremos pedir ao Mestre Divino que nos proporcione o trabalho para o bem e que nos auxilie para enxergá-lo e que da nossa parte tenhamos a boa vontade para realizá-lo. Que Jesus esteja sempre entre nós e aguardamos vocês para o próximo vídeo. Até mais.